Então, e a Rosângela tem diversos projetos. Vou só aqui enumerar rapidamente e depois vamos entrar aqui nestes projetos. Então, quais é que são alguns dos projetos que tem? Eu diria que quando nós conversamos a primeira vez, um bocadinho, eu queria dizer que a gente tem várias coisas para fazer. A nossa vida a gente tem que usar para ajudar os outros. Então, a nossa existência tem que ser para fazer coisas que melhorem essa sociedade e o mundo em que nós vivemos. Dentre tantos, eu comentei com a Catarina da Associação da Poliomielite e da Síndrome Pós-Pólio. Também comentei da história, ou seja, do projeto de série para a televisão, que é de um desenho animado, que é para educar as crianças no tocante ao meio ambiente, a proteção do meio ambiente em que nós vivemos, e também um apoio, que eu sou sócia, um apoio ao marido num projeto do Clube do Chateau, que é uma distribuidora, uma garrafeira wine bar de vinhos e champanhes francesas, que são diretamente dos produtores em França, que a família do meu marido produz vinho há quase 400 anos, então a gente apoia. E eu faço esse trabalho voluntário também para ajudar pessoas, né? Porque minha formação é em Direito, sou advogada pouco atuante, né? Sou também servidora pública reformada. Então, quer dizer, tem bastante coisas a fazer. Você foi assim muito atarefada, já desde muita nova, tarefada. andava sempre de um lado para o outro a fazer alguma coisa. Exatamente. Eu falo assim, mesmo como mulher com deficiência, eu tenho uma deficiência, mas eu digo sim que sempre a nossa cabeça tem que estar boa. A gente tem que ter se nós temos uma força emocional, tivemos também, eu vou dizer que não é todas as pessoas que têm isso, porque eu falo, tem pessoas que precisam de apoio da família, de apoio psicológico, porque a força não é só, eu vou ser feliz. Sim, a pessoa não é sozinha, a pessoa constrói-se com os outros à volta. Exatamente, constrói com os outros. E eu tive uma família que me deu bastante amor e isso facilitou bastante. E também muita fé, sempre acreditei muito em Deus, então acho que isso também muda bastante as coisas, não é? E estava a dizer que era advogada, então esse foi o sonho desde sempre ou foi algo que surgiu? Não, Catarina, por acaso não. Calhei lá, era o que havia. Não, por acaso eu queria ser jornalista. Jornalista. Então pronto, seja bem-vinda. Queria ser jornalista e fiz rádio 8 anos, quase 10 anos de rádio, apresentação de rádio. E por acaso o direito foi mesmo por conta do trabalho no rádio, de ver muitas injustiças e por eu mesma ser... então foi posterior, foi mais tarde. Foi mais tarde. Não foi assim na idade normal. E isso até deixa uma dica para as pessoas que para estudar nunca há tempo. A gente pode aprender em qualquer momento. Podemos estudar a vida toda. Né? A gente tem que estudar a vida toda. Nosso cérebro é ilimitado, então a gente tem que aproveitar isso. E pronto, e aí também, isso eu gosto de contar, eu falo assim, tem pessoas que têm problemas de falar sobre esses assuntos, mas eu não tenho. Também eu fui casada, sofri violência doméstica do ex-marido. Então, todas essas injustiças da pessoa com deficiência e da violência doméstica, do marido opressor que batia, então aquilo tudo fez... Pô, eu tenho que estudar direito. Tem que fazer Normalmente não é bem esse o que as pessoas saem, mas isso é fantástico. Exato. Todos saíssem e pensassem, vou ajudar os outros e mudar isto, a sociedade. Eu falei assim, não, eu tenho que aprender como é que eu vou me defender e defender os outros. E depois fiz concurso público, também trabalhei no governo, no Ministério Público. Isto no Brasil ou No Brasil, lá, né? Trabalhava lá e depois fiquei afastada por conta da síndrome pós-pólio mesmo. Mas o que é interessante que a primeira coisa que eu assinei, a primeira coisa que eu preparei foi mesmo o divórcio do ex-marido, né? Agora que eu posso, agora eu vou fazê-lo. Foi mesmo. E pronto. E aí a gente já comecei a estudar a questão da poliomielite. Aí eu vim parar na Europa por conta disso, que eu fui fazer um doutorado em Espanha, para realmente... Porque quando eu me encontrei, porque não sei se eu posso tenho tempo para falar sobre isso. Tem muito tempo, por isso à vontade, você pode falar o que quiser. Tá bem. Então, porque a poliomielite, ela foi a pandemia, hoje nós estamos vivendo pandemia, mas o século passado, a pandemia foi da poliomielite. Muitas crianças morreram. Muitas crianças. No Brasil, com sequelas aparentes, porque a poliomielite é um vírus, e por acaso parecido com o vírus do Covid. Sim, passa de pessoa para pessoa. Passa de pessoa para pessoa. Não sou especialista. Exato. Sim. Passa de pessoa para pessoa e ele deixava uma lesão. Então, no Brasil foi em torno de 1 milhão de pessoas, na África muito, Portugal também teve, enfim, foi no mundo todo. Só que essas pessoas não sabiam que depois de muitos anos,
45 anos, 50, veria os efeitos tardios. Então, é hoje que nós trabalhamos muito, não só pela sequela, mas para ajudar as pessoas e informações, porque as pessoas não sabem o que é síndrome pós-poliomielite. Então, a pessoa acaba indo para o médico também não sabe. Aí a pessoa vai tomando remédio, a pessoa vai tomando remédio. Porque nem pensam que seja atual, então não pensam que seja essa a causa ou a origem do problema. Exatamente. Quando eu abri a associação, que foi em 2009, quando eu estive por cá, a vice-presidente é uma portuguesa, que ela até dizia assim, que ela me encontrou por conta do trabalho, dos estudos, da polio e tudo. E ela dizia assim, eu vou ao médico e o médico diz que eu tenho depressão, mas eu tenho dor no corpo todo, como é que eu faço? E a lesão era muito pouca, resumindo. Então, é uma doença que não é vista. E daí a pessoa pensa que é fibromialgia, a pessoa pensa que é dor no corpo, que é isso, que é aquilo, e acaba sofrendo muito. E especialmente nesse momento, nós vamos reativar a associação, porque tem muitas pessoas com deficiência. Imagina se as pessoas andando normal, já nessa situação que nós estamos nesse contexto, já é difícil. Então, nós temos que, pelo menos, ter informação. Olha, tu vai em tal lugar. Olha, tu busca o médico na tua freguesia. Então, para ajudar as pessoas com a poliomielite diante desse contexto da segunda pandemia. Porque eu digo assim, a gente é sobrevivente. Eu falei, eu sou sobrevivente da poliomielite. Eu quero ser sobrevivente agora também. Quero continuar vivo, porque eu amo viver. E a gente tem que ajudar pessoas. Os nossos dias, eu falo, Deus criou a gente de forma maravilhosa. A gente tem que ajudar os outros, né? Exato, sim. Entende? Eu não sei se quer compartilhar um bocadinho da sua história. Estava a dizer que é sobrevivente da polio. Não sei se quer compartilhar um bocado da sua história de quando é que teve, o que é que lhe aconteceu. Claro, para as pessoas lá em casa, se calhar, nem sabem que a polio... que ainda existe ou que existe e que não percebem muito bem sobre este tema. Não, para mim, eu vou ficar muito feliz de compartilhar a poliomielite só para as pessoas entenderem. Principalmente na África. A poliomielite, ela dava os sintomas como, por exemplo, febre, muita febre, a criança ia para o hospital e quando a lesão, ou quando os vírus atacaram um pouco dos neurônios motores, porque ataca o neurônio motor. Engraçado desse tipo de vírus, posso explanar um pouquinho? Sim. Esse vírus, o vírus da poliomielite, ele é um vírus que ataca o neurônio motor, ou seja, a sensação continua igual, só que a mão para de mexer, porque o cérebro não manda a ordem para o neurônio, ou seja, a conexão na coluna é cortada. O vírus, ele é um vírus seletivo, ele vai ali na coluna e ele deteriora a conexão com os neurônios. Então, eu mando a mão mexer, mas a mão não mexe. Então, depois dessa febre, as crianças paralisavam. E com o tempo, algumas voltavam a ter, por exemplo, eu fiquei paralisada, todo o lado direito paralisou. O médico deu 24 horas para que eu ia viver ou não, sobrevivi. Está aqui para contar. Estou aqui, feliz da vida. E o que aconteceu? Só ficou a lesão na perna direita. Só que naquela época ninguém sabia. E como não sabe, é interessante, isso eu gostaria de falar para o seu público, para as mulheres, que eu volta e meia, ontem mesmo, eu saí, fui ao dentista e eu vi uma pessoa com poliomielite. Porque eu olho e conheço, porque como eu estudo, a polio ela deixa uma flacidez na perna, a pessoa anda no braço ou na perna, e a pessoa não sabe que teve poliomielite. Então, para as mulheres que estão em casa, que tem algum parente que tem uma deficiência, não sabe o que é, pode ter sido poliomielite. Por que é importante saber, Catarina? Porque daí vem a síndrome pós-polio. E daí a pessoa começa a ter dores, e daí a pessoa começa a perder a força. Mas logo a seguir, ou seja, a maior parte afetam as crianças pequenas. As bebês. Mas é logo, esse síndrome pós, é logo não, já em adulto? Depois adulto. Só para a Catarina, eu vou contar isso para as pessoas entenderem, para as pessoas que estão em casa compreenderem. Veja bem, por exemplo, eu tenho uma amiga que era triatleta. Ela teve poliomielite, só que não aparecia sequela. Não aparecia, a perna estava boa, tinha uma diferencinha, mas ela fazia bicicleta, ela remava, ela fazia tudo. O
que aconteceu? Depois dos 45 anos, começou a perder a força. Ai, tô ficando fraca. Ai, não consigo mais pentear o cabelo direito. Ai, não sei o quê. Então, dá a impressão que é uma esclerose, porque ela vai perdendo a força. E, infelizmente, as pessoas acabam indo para a cadeira de rodas. As pessoas acabam usando muletas, tem fragilidade óssea. Então, quer dizer, fica uma situação muito mais delicada. E por que é importante a gente ter essas informações e ter ajuda? Porque quando a gente conversa com pessoas que passam o mesmo problema, a gente ganha força. Sim, claro. Porque quando eu falo com a Catarina e eu falo, por exemplo, nem nós comentamos, violência doméstica ou a poliomielite, se a gente conversa com quem entende, é mais fácil de lidar com o problema. Sim. Então, por isso que é importante as associações, não só dessa doença, mas de tantas, para poder a pessoa compreender o que está acontecendo e também o que acontece aqui em Portugal. Por exemplo, semana passada eu acompanhei uma pessoa, ela está indo ao médico, o médico não sabe o que é síndrome pós-pólio. Então, ela leva... Não é muito conhecida atualmente. Não é. E é desconhecida. Cara, nem se estuda na universidade? Agora que começou um bocadinho no Hospital Santa Maria, tem um núcleo com o Dr. Mamed Carvalho, que é amigo do Dr. Acari Souza, do Brasil, Souza Bull, que é o maior especialista mundial no assunto. Então, eles são amigos, e o Dr. Mamed, que conhece um pouco dessa questão, e ele é um médico renomado em Portugal, e ele sempre ajuda as pessoas nesse sentido de doenças neurológicas. E pronto, e o que acontece? Que se a pessoa tiver o apoio, ela vai conseguir lidar melhor com a situação. Sim. Só o fato, eu digo assim... Só ter alguém que perceba já faz meio caminho andar. Menina, não me fala, só de alguém entender o que você sente, né? Imagina, a Catarina, eu tô com dor de cabeça. Ah, não, mas você não tá com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Não, não tá. Eu estou, porque eu estou sentindo. Então, essa é uma função fundamental. Para mim, na minha vida, eu lidei com a deficiência. Eu sempre falo isso, eu falo assim, assunto sério, né? A gente lidar com a discriminação é algo... Com os olhares. Com os olhares. O olhar diferente, principalmente para nós, mulheres, é muito duro, porque a sociedade hoje, como um todo, ela exige uma perfeição feminina da mulher. Vende-se uma imagem que não é imagem real. Diferentes, todas têm o seu... Eu falo exatamente, todo mundo é magro, todo mundo é bonito, todo mundo é perfeito. Não é a realidade. Ninguém é. Ninguém. Aí eu falo assim, isso que a mulher... Eu gostaria até de dizer isso para a mulher que está em casa. Você que está em casa, nós somos todas lindas, nós somos todas filhas de Deus, nós somos maravilhosas. A gente é imperfeito, tem nossos defeitos, mas não deixa de ser especial e de ser amado. Então, isso é importante para você. Pensa nisso. Se olha no espelho e vê o quanto você é especial. Independente se você é gordinha, baixinha, tortinha, se você tem o cabelo assim ou assado, não importa. Você tem o seu valor e você é especial. Entende? É isso, eu acho importante falar isso, porque quando a gente consegue lidar com isso, e principalmente na adolescência é muito difícil. Sim. Aquela altura em que a imagem... Ai, Catarina. Estigma e bullying e tudo e mais alguma coisa envolve. E aí o que acontecia? Porque eu tinha o rosto simpático, então eles vinham e me escolhiam para... Ah, você pode fazer parte porque eu estava sentada. Você pode fazer parte do concurso de não sei o quê. Aí eu dizia, eu tenho uma deficiência. Ai, que pena. Mas que pena. É o quê? É o quê? Então... A diferença da deficiência física é que a deficiência física, você vê. A deficiência do caráter, da moral, a gente não vê. Muitas vezes não vê. E outra, também tem problemas internos. Hoje a sociedade cobra muito das mulheres. E isso a gente tem que... Falo que nós, mulheres, por isso seu programa é muito importante. Essa conversa de mulheres, para a mulher se apoiar, não é? Se apoiar e se ajudar. Eu falo, somos todos irmãos, independente de homem ou mulher, mas é bonito isso. Parabéns pelo programa. Obrigada.